O plano espiritual. Nós dissemos que existe um plano espiritual e universal. Como Deus é inteligência infinita, Deus precisa operar ou atuar como um plano infinito de bem para o seu universo. Assim como nós planejamos nossos negócios e os detalhes de nossa existência, também deve a infinita inteligência, em seu modo espiritual, trazer tudo em um padrão divino, nada fora do lugar, sem ninguém fora do lugar, mas tudo e todos cumprindo a função espiritual a que eles foram dados a executar. Nós, em nossa limitada compreensão, não temos consciência do que é o plano espiritual, mas existe um universo espiritual e nós somos seres espirituais e, como tais, fazemos parte do plano espiritual. Estamos cumprindo nossa função como seres humanos. Nunca se pretendeu que fôssemos ricos ou pobres, bem-sucedidos ou fracassados, doentes ou saudáveis. Somos funções, atividades e capacidades da divina consciência espiritual. Como tal, somos parte de um todo universal e cada um de nós está trabalhando em nossa identidade espiritual para o bem do todo. Humanamente, não sabemos qual é esse plano. Nós nos afastamos da casa do Pai, da nossa identidade espiritual, e então nos perdemos. Agora, através da meditação, estamos nos voltando para a consciência interior, pedindo por luz. Qual é o plano, Pai, para o universo espiritual? E qual é a minha parte nesse plano? Temos o direito de conhecer, se necessário, todo o plano, já que somos a atividade manifestada de todo o reino espiritual, infinito e imortal. Podemos ver e conhecer todo o reino espiritual, infinito e imortal. Podemos ver e conhecer todo o plano. Nós podemos e devemos, em última análise, saber onde iluminamos no cenário espiritual. Eu já disse antes que a função deste trabalho não é sermos um pouco mais saudáveis ou um pouco mais ricos. O propósito deste trabalho é a revelação de Deus como nossa consciência individual, para que possamos nos encaixar nesse plano final e aprender qual é o nosso destino, mesmo aqui na Terra. Você acha que existe apenas uma existência humana na Terra? Não. Esta cena humana não é o plano de Deus para você. Há outra resposta, e essa resposta será trazida por aqueles de nós que tocam a bainha do manto em meditação, tocam o centro do eterno, trazendo para a consciência humana uma resposta para todos os problemas que enfrentamos hoje. Nunca esqueça isso. O mundo, como um mundo humano, não é o mundo real. Não há nada que nós devemos ou podemos fazer sobre a situação humana. É tudo uma questão de desdobramento. Deve haver algo transcendental trabalhando fora de todos os erros. Voltamos-nos para Deus e percebemos a presença de Deus em operação em todos os momentos e em todos os lugares. Estamos a elevar o pensamento para fora do seu sentido material, trazendo à luz um despertar espiritual. O metafísico não promove um crescimento ou remove uma obstrução, mas através da realização espiritual, alguma grande atividade espiritual é estabelecida na consciência, e isso dissolve esse erro aparente. Não há problemas insolúveis. Esse mesmo princípio deve ser aplicado às condições do mundo e aos assuntos do mundo. Erros são reais apenas para o sentido mortal da realidade. Eles não são reais no reino espiritual e eles não são reais para o estudante da realidade espiritual. Não há solução para eles, exceto quando alguém em algum lugar toca a consciência divina e traz a verdade à luz. Se você e eu pudermos tocar o infinito todos os dias da semana, e se confrontados com esses problemas do mundo pudermos perceber, Pai, existe um plano divino, mas não está no reino do meu pensamento humano ou no reino de qualquer pensamento humano. Existe um universo espiritual, assim como existe um corpo espiritual que eu revelo através da iluminação espiritual e, portanto, existe uma solução espiritual para cada problema na Terra. A maioria dos casos que chegam até nós só vem depois que o médico diz que não há mais esperança. O movimento metafísico é composto dos mortos que vivem, aqueles que os médicos tinham pronunciado como próximos da morte, anos e anos atrás,
mas que ainda estão andando na Terra. Eles são a prova viva de que nem a vida e nem a sua formação individual podem ser destruídas. Eles são a prova viva de que, para cada condição que o mundo chama de pecado, doença ou morte, existe uma luz espiritual, uma consciência espiritual capaz de dissipá-la. Existe alguma diferença entre a cura de tais condições e a cura do que o mundo chama de vida internacional ou qualquer outro problema insolúvel internacional? Não. Nós temos a solução para cada problema já existente e suficiente iluminação espiritual para revelá-lo. Isto é tudo o que é necessário: consciência iluminada. A luz de Deus deve brilhar como consciência individual. Essa luz espiritual aparece como homem ou mulher, aparece em uma linguagem que podemos entender. Profundos como são os problemas do mundo hoje, insolúveis como eles parecem ser, sob o pensamento e planejamento humano, ainda assim, na verdade, não existe algo como um problema insolúvel. Mas a solução será revelada apenas por aqueles que se voltam para o reino de Deus e tocam aquele centro iluminado de seu próprio ser. Esses trarão a luz. Para o mundo, podem aparecer como outro Jesus da Galileia ou outro Saulo de Tarso. Alguém virá à luz no momento necessário e pode não ser um, mas uma dúzia. O universo espiritual. Deus é espírito e o mundo da criação de Deus é espiritual. Nós provamos que nosso corpo é espiritual pelo fato de que, ao nos voltarmos para o espírito, trazemos a harmonia ao nosso corpo, que nós denominamos saúde ou cura. Provamos que o suprimento é espiritual, porque aplicando a consciência espiritual ao assunto de trabalho ou de provisão, nós trazemos um maior sentido de negócio ou suprimento, ou um sentido mais harmonioso. Todos no mundo metafísico já provaram em algum grau que o que aparece como um universo material está sujeito ao tratamento espiritual. Só isso já prova que isto é um universo espiritual e não material. Todos esses chamados problemas do mundo podem e devem ser resolvidos trazendo à luz a realidade da jurisdição espiritual sobre o universo da criação de Deus. Isso devemos fazer cada um de nós para os nossos eus individuais. Nós devemos entrar em meditação. Devemos ficar em meditação até sentirmos a resposta que diz: eu estou aqui. A presença de Deus está aqui. Eis que estou contigo para sempre, mesmo até o final dos tempos. E nós devemos fazer a mesma coisa para o mundo. Lembre-se que a sua vida privada não é algo separado e à parte do resto do mundo. Sua vida privada é tão parte do mundo como todos nós somos partes uns dos outros. Você só tem que entender isso e você vai descobrir que o seu relacionamento com cada indivíduo no mundo, independentemente do país, raça, credo ou cor, é o mesmo. Existe uma ligação invisível entre cada indivíduo na Terra. Esse vínculo é um vínculo espiritual. Nunca acredite nem por um momento que eu, em minha meditação, não cheguei a isto. Foi isto que deu origem à afirmação: minha unidade com Deus constitui minha unidade com todo ser e ideia espiritual. Minha unidade com Deus. Nunca duvide disso. Existe um vínculo invisível entre todas as pessoas do mundo. Nós somos todos irmãos, irmãs, tios e primos, não em um sentido humano, mas em um sentido espiritual. Nós não podemos sair para o mundo humanamente e ser um irmão ou uma irmã para todo mundo, mas podemos nos sentar em nossa meditação e tocar nesse centro de Deus, o Ser. Descobrimos ao fazer isso que tocamos a vida de todos os outros seres. Somos todos um em Cristo. Não temos o direito de pensar que estamos aqui com o propósito de expressar um pouco de saúde ou riqueza de Deus para nós mesmos. Isto é um propósito muito egoísta e não vai funcionar, porque a visão espiritual não está neste nível. Está no nível de Deus e do universo espiritual e de tentar determinar o que é este princípio de vida, o que é Deus, o que é o universo espiritual. Corrigir um universo material ou usar a verdade meramente para fins egoístas
não é suficiente para nós em nosso estado de desenvolvimento. No entanto, no grau em que nos voltamos para Deus e recebemos iluminação, nossos próprios assuntos individuais mostrarão a medida de nossa iluminação. Por isso, seria loucura dizer: eu toquei em Deus e venci o mundo, mas não tenho saúde, não tenho riqueza própria. Você pode ter certeza de que qualquer um que diga isso não tocou o reino de Deus por dentro. Deve haver algum grau de demonstração em sua experiência individual e na minha, a fim de que possamos mostrar essa experiência para o resto do mundo. Você não pode deixar de mostrar melhor saúde e riqueza. Você não pode deixar de mostrar um rosto agradável ou uma experiência mais feliz para o mundo, se em sua meditação você tocar a bainha do manto. No minuto em que você toca essa bainha, você se torna uma luz brilhante e um exemplo para o resto do mundo. Mas mesmo isso não é suficiente. Existe um universo espiritual, um plano espiritual, o qual você discernirá dentro de seu ser interno. É algo que não faz parte do universo físico. No entanto, quando você o toca, isso faz com que o que parece um universo físico pareça mais saudável e mais feliz. Tente trazer o mundo para sua meditação. Contemple o mundo inteiro e pense nisso como uma tentativa de fazer contato com Deus. Através do seu contato com Deus, olhe para todo o universo. Veja como ele se parece do ponto de vista espiritual. Encontre o centro do seu ser e toque em sua consciência interior. Conheça a Deus e, em seguida, olhe para o horizonte espiritual e veja o que o plano espiritual é. Pai, deixe-me ver este universo espiritual e o plano espiritual e a minha parte nele. Quando você se volta para dentro em meditação, pedindo ao Pai para lhe mostrar o universo espiritual, você vê árvores das quais as folhas nunca caem, árvores nas quais a fruta está sempre na estação. As árvores do universo espiritual nunca estão nuas e não há estações de esterilidade entre elas. Você encontra um universo em que o sol está sempre brilhando e onde nunca se põe, deixando um lugar em escuridão. Esse é o universo espiritual. É como Jesus descreveu quando disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4:35. Você não encontrará nada neste universo espiritual que seja ofensivo ou que deva ser reformado, e além disso, você não encontrará deterioração. Você verá o Filho de Deus vindo com luz. Meditação como desdobramento da consciência. Minha atenção foi primeiramente atraída para a meditação através da vida de Jesus, através da descoberta de um maior sentido de oração, através da tentativa de tocar a consciência e através da aprendizagem que a consciência desperta foi sempre alcançada através da escuta e recepção. Você se lembrará do que Jesus disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Ele estava sempre recebendo de dentro através da meditação. Enquanto prosseguia meu estudo das religiões e filosofias do mundo, aprendi que este era o segredo de todo santo e de toda pessoa que alguma vez tocou a orla do manto. Foi o segredo de Buda, Shankara, Lao Tse, Paulo, Pedro, João, de todos os santos católicos, profetas hebraicos e irmãos protestantes. Em todos eles havia a capacidade de discernir algo interiormente. Nós chamamos isso de meditação. Eu logo aprendi em meu próprio trabalho que havia um segredo que eu não conseguia encontrar em todo o meu estudo e leitura. Então eu aprendi a fechar os olhos, a entrar em paz e talvez naquele momento, ou um dia ou 2 depois, a resposta chegasse. Foi então que começou minha própria meditação. Eu estava neste trabalho há menos de 2 anos quando descobri que os únicos resultados que tive vieram através da meditação. Eles vieram por sentar quieto, ficar em silêncio, tornando-me receptivo e ouvindo. E então,
Subitamente, esse sentimento, essa sensação da presença vinha e as curas aconteciam. Ou me davam iluminação. Eu abria um livro no lugar certo, eu era levado a um livro e encontrava a resposta certa ali. Tudo isso veio através do toque interior de algo, até que eu fiz a descoberta de que era um universo espiritual, um templo não feito por mãos, eterno nos céus, e que podia ser discernido nesse plano de existência, mas não com a mente humana. A presença de cura entra em operação somente quando a mente humana não está trabalhando, quando a mente está quieta e os sentidos estão em silêncio. Quando os sentidos estão silenciosos? Só em meditação, quando nós estamos em paz, quando nos habituamos a um silêncio interior. Foi assim que encontrei todo o segredo da vida. Não há nada desconhecido para a pessoa que medita. Não há nada que possa permanecer em segredo, seja no plano humano ou espiritual. Ninguém pode esconder de mim qualquer verdade que eu precise saber, qualquer fato invisível que eu precise saber. Tudo o que eu preciso saber vem à minha experiência, mas apenas quando eu preciso saber. Por quê? Porque tendo feito contato interior, daí vem tudo o que existe na manifestação exterior. Mas isso não tem nada a ver com a mente humana. O reino de Deus está dentro de você. Então, onde você vai encontrar o reino de Deus? Não fora, certamente. Não na atividade do plano humano. De fato, todos os nossos problemas vêm da atividade da mente humana. Quando a mente humana está parada, surge a solução para esses problemas. A consciência de Cristo é a sua expressão individual da consciência universal de Deus. É Deus individualmente expresso por você ou por mim. É a mente que estava em Cristo Jesus. A mente de Deus era a mente de Cristo Jesus quando era individualizada como o homem Jesus. Vamos entender isso. Existe um Deus, um Espírito infinito, e existe um universo espiritual. Mas nós sabemos tão pouco sobre Deus ou o universo espiritual e sabemos tão pouco sobre o nosso lugar particular nesse universo. Então vamos dedicar pelo menos um dos nossos períodos de meditação a cada dia com o propósito de entrar e encontrar a resposta dentro do nosso próprio ser para as questões: o que é Deus? O que é o universo espiritual? Qual é o plano espiritual e qual é a minha parte nisso?